Oi, meu nome é Isis Netiá, eu estudo no IEMA Integral Bilíngue, tenho 9 anos e sou da turma 501 do 5º ano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das soluções para a poluição do ar. A poluição do ar é responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano no mundo, segundo a OMS. Os principais vilões: indústrias, queima de combustíveis fósseis e, sim, nossos carros. Os carros movidos a gasolina ou diesel emitem gases tóxicos que agravam doenças respiratórias, aumentam o efeito estufa e afetam até o clima. Ao contrário dos carros movidos a combustíveis fósseis, existe o carro movido a hidrogênio, que libera apenas vapor d'água, sem poluir o ar. Um dos lugares que nós encontramos o hidrogênio é nas partículas da água, que são formadas por H2O. E o que isto significa? É formado por 2 átomos de hidrogênio que possuem um núcleo e uma única camada eletrônica com um elétron, associado a um átomo de oxigênio formado pelo núcleo e por 2 camadas eletrônicas, sendo que a primeira camada possui 2 elétrons e a última camada possui 6 elétrons. Atualmente, as indústrias de carros desenvolvem veículos que são abastecidos diretamente com hidrogênio. E vamos conversar um pouco com o professor Aldo Silva, físico e professor do Colégio Militar 2 de Julho. Como é que funcionam os carros a hidrogênio? O princípio de funcionamento dos carros a hidrogênio, basicamente, é o mesmo na maioria dos fabricantes. Os carros a hidrogênio eles têm uma espécie de célula a hidrogênio, que vai fazer a conversão do combustível hidrogênio, que está dentro de tanques, nos veículos, em eletricidade. Esses tanques têm hidrogênio, que vão reagir dentro dessa célula hidrogênio, convertendo-se em eletricidade. E os motores que movimentam os carros a hidrogênio, na verdade, eles são motores elétricos, que vão usar essa eletricidade produzida pelo hidrogênio. Por que usar o hidrogênio como combustível? O hidrogênio, além dele ser um elemento químico que tem em maior abundância no nosso planeta, ele também tem uma densidade energética muito grande. O que significa isso? É uma substância, é um elemento químico leve com grande potencial energético. Aí ele converte essa densidade energética que existe no elemento químico em eletricidade para poder movimentar os motores elétricos. Quais são as vantagens do carro a hidrogênio? Certo. As vantagens do carro a hidrogênio, a principal vantagem que nós podemos alegar é que o resultado final no escapamento dos carros é água, sai água. Então ele não tem nenhum poluente para o meio ambiente. Certo? Então ele substitui com maestria os combustíveis fósseis, né? E quais são as desvantagens? As desvantagens, principalmente nos dias atuais, primeiro, esse tipo de tecnologia ainda precisa de muita pesquisa, então essa pesquisa ela é muito cara, né? A pesquisa de desenvolvimento desse novo sistema é uma pesquisa muito cara. E aí, para ela ser transferida, esses custos de pesquisa para serem transferidos para o consumidor, ainda vai fazer o quê? Que o custo desses veículos eles sejam bastante elevados. A infraestrutura necessária para utilizar esse sistema de abastecimento, em torno de 700 mil euros para colocar um ponto de abastecimento com 2 bicos, com 2 bombas, porque é um combustível de altíssima pressão, que vai solicitar 700 PSI de pressão para fazer o abastecimento, mas no posto tem que ter pelo menos 900 PSI para garantir as perdas que tem no abastecimento. Então, como esses postos são muito caros, então isso vai dificultar bastante e vai demorar até que a gente tenha uma infraestrutura necessária entre as cidades, entre os pontos,
porque os carros que tem hoje, eles estão em torno de 660 quilômetros de autonomia com todos os tanques. Normalmente eles têm um ou mais tanques, com todos os tanques de hidrogênio abastecidos. Ficou falando tanto que eu esqueci. E como a gente pode melhorar essas desvantagens? A melhoria das desvantagens vai ser necessária uma grande campanha de conscientização, porque nós já sabemos que todo sistema novo, mesmo ele sendo ecologicamente correto, não poluente, as grandes empresas e grandes empresários e a própria sociedade, por falta de conhecimento, acaba fazendo propaganda contrária aos sistemas novos. E aí o empresário do sistema antigo, vamos dizer, dos combustíveis fósseis, que vendem carros ainda e fabricam carros de combustíveis fósseis, vão estar o tempo todo fazendo propaganda contrária ao sistema de hidrogênio. Da mesma forma que acontece hoje nas redes sociais, uma vasta propaganda negativa e incentivando o não uso, a não migração do sistema de combustão interna para o sistema elétrico. O carro a hidrogênio ainda é um carro com motores elétricos. Então, na verdade, a mesma dificuldade que nós vamos ter para essa migração que está havendo do carro a combustão para o carro elétrico é a dificuldade que vai ser encontrada para a mudança para qualquer outro sistema, como o hidrogênio ou outro que venha a surgir. E esse carro a hidrogênio, o senhor acha que ele melhora a poluição do ar? Olha, a poluição do ar atmosférico, ele engloba vários fatores, né? Não são só os veículos a combustão que são os grandes responsáveis pela poluição do ar. Comparados com outros tipos de combustíveis fósseis, o diesel é o que mais polui de todos os combustíveis. E aí ele vem seguido de gasolina e álcool e os demais combustíveis fósseis. Nós estamos numa espécie de transição dos carros a combustão para os carros elétricos, com grande resistência que a gente já comentou anteriormente, das redes sociais, de vídeos que ficam fazendo propaganda contra o uso dos carros elétricos. Isso vai acontecer também quando o hidrogênio tomar uma grande proporção, também vai existir essa mesma tendência. Os carros elétricos também é uma outra possibilidade, e os carros a hidrogênio talvez sejam, como está ainda muito no começo, não dá para a gente tomar uma decisão com certeza se é a melhor opção, mas é uma grande opção, um grande vetor para a solução de melhoria da qualidade do nosso ar. If you don't help now, the road will be over, because you can think that you will never make a difference, but if you do your part, difference will you make. Think this. Thank you.